Monark foi banido do Twitter mais uma vez. Isso aconteceu pouco tempo depois de uma postagem na qual ele dizia ser muito importante defender a liberdade de expressão daqueles que defendem aquela ideologia lá da Alemanha, da época da Segunda Guerra Mundial, sabe? Então, foi isso. Vamos ouvir mais informações com a nossa Sofia Labanca aqui no plantão, antes que eu comece a ficar mais indignada com isso. Sofia, censuraram o Monark de novo, Sofia. Pois é, Ana, mais uma vez ele foi censurado, tadinho. E assim, o Monark, ele, na verdade, já tinha sido banido das redes sociais, né? Tecnicamente, ele sequer poderia ter redes sociais. Mas o que aconteceu foi que ele criou uma conta nova, né? Depois de tirarem ele do Twitter, ele criou uma conta nova e usou essa conta nova, Ana, para postar isso aqui. Pode colocar na tela. Vamos lá. Então, não é isso aqui? Temos aí... É esse mesmo. O nazismo é um ótimo exemplo para ser utilizado na defesa da liberdade de expressão justamente por ser considerada a pior ideologia. Liberdade de expressão em real implica que nem mesmo a pior ideia deve ser criminalizada. E isso, infelizmente, inclui o nazismo. Não. A partir do momento em que qualquer ideia se torne legal, um aparato repressivo e censor do Estado precisa ser criado. E quando isso acontece, já não existe mais liberdade de expressão. Simples. Não é simples assim, né? O país onde isso aconteceu diz que não pode, diz que é crime, sabe? Não. E um ótimo exemplo para ser utilizado na defesa da liberdade de expressão. Não, Monark. Não. Olha o que aconteceu quando deram liberdade de expressão para os nazistas. É um ótimo exemplo de por que não se deve dar liberdade de expressão para esse tipo de ideologia. Se você dá liberdade de expressão para nazistas, eles fazem o Holocausto. Simples. Mas enfim, Ana. Vamos lá. Pouco tempo depois, Ana, isso aí ele postou no dia 6, no dia 7, né, na quarta-feira. Daí, no dia 8, foi a quinta-feira, aconteceu isso aqui. Pode colocar na tela. Vou até aumentar a trilha. Tá aí, Monark banido. E é muito engraçado que o arroba que ele colocou era arroba Monark banido, porque o arroba original dele era Monark. Daí ele foi bloqueado por ordem da justiça. Daí ele criou uma nova conta chamada Monark banido, e agora o Monark banido foi banido. Ele vai fazer o quê? Uma terceira? Monark banido? Agora vai? Pois é. Agora, vamos ler ali o que está escrito. Conta retida, arroba Monark banido, daí tá em inglês, mas vamos traduzir, né? Foi retido no Brasil em resposta a uma demanda legal. Ou seja, o Twitter tá deixando bem claro que eles não baniram porque eles quiseram. Foi uma ordem legal, né? Uma ordem da justiça que levou a essa decisão. E daí, Ana, que veio o problema. A gente tem muito pouca informação sobre isso. Qual foi a ordem judicial que levou a isso? Não temos essa informação. Eu procurei isso em tudo que é lugar, não consegui encontrar o processo que levou a isso, não consegui encontrar reportagens dizendo o que é isso. O que a gente consegue saber é que o Twitter não faria isso por conta própria. Pelo contrário, o Twitter ela faria de tudo para manter isso, e o próprio Twitter está alegando ali que foi por razões legais. Sem esse acesso ao processo, sem outras informações na imprensa, não dá para garantir que foi por causa do tweet. Todo mundo, tanto nas redes sociais e até as poucas reportagens que eu encontrei sobre isso, fazem essa associação. Mas eu fiz questão de ali no texto que fez a abertura, e aqui está dizendo isso também, não a fazer essa associação entre as coisas, né? Isso aconteceu pouco tempo depois. Foi por causa disso, até que a gente tenha acesso a qual foi a decisão judicial que levou, a gente não tem como saber.
E é perfeitamente possível que essa conta tenha sido retida por outras razões. Para começar, essa conta sequer deveria existir. O simples fato dessa conta ainda estar funcionando já estava indo contra as decisões anteriores. Não era para o Monark ter conta nas redes sociais disponíveis aqui no Brasil. Então isso pode ser simplesmente algo que já deveria ter sido feito antes. Além disso, lembrando que essa conta do Monark foi retida por causa daquela vez que ele falou que era óbvio que tinha maracutaia nas urnas eletrônicas. Além disso, o Monark também respondia a outras questões, como, por exemplo, quando ele chamou o Flávio Dino de filho da puta e falou que ele que ele não ia aguentar correr na rua, etc, etc. Então, assim, ele tem outros processos que poderiam ter levado a isso. Então, eu fico com 2 pés atrás de dizer que foi por causa do tweet. Eu entendo a relação que as pessoas fazem, rolou esse tweet, e é um tweet que, sim, é uma boa razão para reter a conta, e logo no dia seguinte ela foi retida, mas a gente tem que dizer, Monark passou pano para Nazi e foi banido das redes. A gente não pode afirmar ainda que uma coisa foi por causa da outra. Enfim, o que a gente tem de informação é isso, Ana. Agora, vamos lá. Eu queria dar uma palhinha sobre essa fala aí do Monark. A gente tem que pensar uma coisa, Ana. Quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente tem que lembrar que a liberdade de expressão, como todas as outras liberdades e todos os outros direitos, têm limites. E esses limites estão quando você está infringindo os direitos e liberdades de outras pessoas. Quando ocorre conflito entre esses direitos e liberdades, aí você tem que pesar as coisas. Isso significa que tem que existir alguma justificativa de porque, se você quer defender uma liberdade de expressão que está botando outra pessoa em risco, que está infringindo a dignidade de outra pessoa, que está ofendendo outra pessoa, você tem que ter uma boa razão de por que aquela liberdade tem que ser garantida em detrimento do direito à liberdade da outra pessoa. E isso é uma coisa que a gente tem que ser honesto. Os liberais clássicos lá souberam fazer. Eles deram excelentes argumentos de por que isso tem que ser garantida, essa liberdade de expressão. Então eles vão dizer, olha, sem a liberdade de expressão você não tem liberdade de imprensa, então você não pode vigiar o que os poderosos estão fazendo. Sem liberdade de expressão você não consegue transformar a política e garantir novos direitos, liberdades para as outras pessoas, etc, etc, etc. Então, ok. Agora, isso implica em admitir que falar não é simplesmente falar. Isso que você está falando tem um efeito real na sociedade. Se existe um efeito real na sociedade, esse efeito pode ser bom e por isso nós temos sim que garantir a liberdade de expressão, mas pode ser ruim. E quando ele pode ser ruim, isso significa que às vezes a gente tem que restringir também. Os liberais clássicos vão lá dizer para você que não tem que restringir em momento nenhum, porque no livre mercado de ideias, as ideias boas vão confrontar com as ideias ruins e as boas vão vencer porque o ser humano é um animal racional e com isso só as ideias boas vão ficar. Então não precisa restringir nada. A realidade nos mostra que isso não é verdade. Primeiro porque o ser humano não é um animal simplesmente racional e literalmente todos os campos da ciência, da psicologia, antropologia, da sociologia, economia comportamental vão te dizer que o ser humano não é racional. Então começa por aí. E segundo, a gente tem que lembrar, Ana, que existe nesse livre mercado de ideias, existe uma disparidade imensa de poder. Você não pode fazer de conta que a pessoa que tem acesso só ao WhatsApp e Facebook, porque nem pacote de internet no celular dela ela tem, tá com o mesmo poder de fogo na hora de comunicar suas ideias do que o dono da rede social onde ela vai tentar publicar. Sabe? Você não pode fazer de conta que a pessoa que conta só com engajamento orgânico vai ter o mesmo alcance com as suas ideias do que aquele que pode gastar milhões em publicidade. Então, esquece. Essa ideia de livre mercado de ideias e de racionalidade do ser humano não funciona. Então, sim, vai ter que, em algum momento, restringir alguns tipos de discurso
que sejam considerados nocivos, e o nazismo é um deles. E, por fim, o monarca fala: a partir do momento que qualquer ideia se torne legal, um aparato repressivo e censor do Estado precisa ser criado. E quando isso acontece, já não existe mais liberdade de expressão. Isso aí é uma coisa que você ouve muito, isso de que temos que defender a liberdade de expressão de todo mundo, porque se você não defender todo mundo, todos serão vítimas. Mentira! Isso faz parecer que o aparato censor, o aparato repressivo, como eles gostam de dizer, e eu prefiro simplesmente dizer a justiça, a regulação, vai agir de maneira indiscriminada e vai querer censurar simplesmente por censurar. Não, gente, se existe um aparato repressor, um aparato censor, ele vai agir de acordo com os interesses de alguém. E daí ele vai censurar alguns e não outros de acordo com esses interesses. Então, o que a gente tem que garantir é que a justiça ela vai agir em favor do povo, em favor das minorias, em favor daqueles que estão embaixo. E não em favor dos que estão em cima, que é daí sim, se você tem a liberdade de expressão sendo cerceada em favor daqueles que estão em cima, aí sim a gente pode falar que está numa ditadura. E não é o caso aqui, Monark. Muito bom, Sofia. Perfeita. Tenho pouquíssimo a acrescentar, exceto para reforçar um ponto que eu gosto de reforçar, né? Essa ideia de que, não, defender o nazismo é apenas expor uma ideia, é apenas expressar uma ideia, ela é falaciosa até mesmo do ponto de vista da linguística. E a gente sabe muito bem que falar coisas não é só falar, estou apenas expressando a minha opinião. Na prática, no dia a dia, a gente vive isso. Quando a gente diz eu prometo, quando alguém diz cumpra-se, né? Quando a gente jura, são formas de fazer coisas através das palavras. Além disso, nos nossos dispositivos legais, nós já temos coisas muito bem consolidadas. Que, por exemplo, eu não posso pegar uma pessoa e simplesmente dizer assim, esse cara aqui, ele roubou, não sei o que, ele fez tal coisa. Isso é punível também, eu estou imputando um crime à pessoa, eu nunca lembro, desculpa, Bruno, de novo, eu sempre esqueço isso é injúria, calúnia ou difamação. Calúnia. Se você está imputando um crime, é calúnia. Calúnia, muito bom. Então, eu não posso fazer isso também, né? Eu não posso dizer, essa pessoa aqui, matou alguém ali. Eu não posso fazer isso. Não posso dizer isso é só uma expressão, isso é só uma palavra. Que é o clássico, né, a tradução da expressão americana, gritar fogo num teatro lotado. Eu estou só me expressando, me deu vontade aqui de gritar fogo. Né? Ok, vai causar um caos, alguém pode ser pisoteado, vai causar prejuízos ao local e você só estava apenas expressando a sua vontade de dizer a palavra fogo. As palavras são ações, são coisas e especialmente quando se trata do nazismo, de novo, a Alemanha considera que fazer apologia ao nazismo é punível, é crime. É um monarca do alto do seu conhecimento aí que vai dizer que não, tá tudo bem defender uma ideia. Eu gosto quando fala assim, vão começar a proibir ideias. É só uma ideia. Imagina uma ideia que envolve o extermínio de um povo inteiro. Exato. Só uma ideia, né? Exatamente, Ana. Eu vejo isso muito também no pessoal que vem com aquelas ideias de não, humor, não vão censurar piada, e daí vão falar de que olha como na época da ditadura militar as piadas eram censuradas, etc. Sim, as piadas eram censuradas porque as pessoas na época da ditadura militar reconheciam que o humor transmite uma imagem que pode ser bastante perigosa, no caso, perigosa para o regime. Agora, você não está a fim de admitir que a sua piada pode ser perigosa, só que daí não é perigosa para um regime opressor, é perigosa para uma minoria que é oprimida, né? Então, se você vai querer dizer que, olha, como as piadas podem transmitir mensagens perigosas para os poderosos, então reconheça que as suas piadas podem ser perigosas para os oprimidos. Exatamente. O pessoal quer a liberdade para tudo, mas não quer entender quais são as consequências. Não é apenas não quer sofrer as consequências, mas não quer entender quais as consequências ou quer fingir que não está vendo.
que as suas ideias miram em grupos minoritários, que as suas ideias promovem o extermínio de pessoas. Querem a liberdade, não querem a responsabilidade, ou então eles não querem responsabilidade. Não vou nem dizer que não querem o resultado da sua liberdade, não. Às vezes até querem o resultado da sua liberdade, só não querem ser responsabilizados por isso. Exatamente. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui. Muito boa essa conversa, hein? Mas realmente, vamos esperar mais informações também para saber, porque o Monark fala tanta besteira, mas tanta besteira, que pode ter sido qualquer coisa. Vai saber. Recadinho do coração aqui, já voltamos. Bora lá. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Eu quero aproveitar, tá quase no horário, hein? Para convidar você para voltar aqui às 9 horas da noite hoje para a estreia do nosso vídeo. Como curar os fanáticos. Se você perdeu alguém para o fanatismo, venha assistir esse vídeo aqui com a gente hoje às 9 horas da noite, aqui no Meteoro mesmo, tá? É um vídeo que vai tratar um pouco do que fazer com aquela pessoa querida que se perdeu aí na pira, né? Nessa pira ideológica, virou aí um caso de, eu gosto de chamar de Abu Blab Baby, sabe? Das ideias. A pessoa ficou completamente tomada pelo bolsonarismo, pela ideologia, por essa, né? Tava aí chorando, abraçado na bandeira, rezando para pneu, esse tipo de coisa. Será que tem como trazer essa pessoa de volta? Fica o questionamento e a gente tenta responder isso hoje às 9 horas da noite, aqui no Meteoro, na nossa estreia. Você pode vir assistir, mas só se você quiser. Beijo, gente. Até daqui a pouco.